Você não tá solteira por azar, você não tá solteira porque não é a sua hora, e você não tá solteira porque os homens de hoje são complicados. Você tá solteira porque você é arrogante demais pra admitir que você não sabe escolher, que você quer ser amada, mas você não sabe ser vista. Você acha que tem algo de errado com os outros, mas nunca parou para olhar para o seu roteiro podre. Fica presa numa ideia de que o amor vai surgir quando você estiver pronta. Você fica presa numa ideia infantil de que o amor vai surgir do nada quando você estiver pronta, de que o homem bom vai cair do céu quando você começar a meditar. E aí você vai empilhando um monte de desculpas bonitinhas com esses tipos de nome assim, de foco em mim, trabalhando na minha energia, curando a minha linhagem, curando a minha criança interior. E isso tudo não é autoconhecimento, tá? Isso é covardia. Porque no fundo você morre de medo de ser rejeitada por alguém que realmente vale a pena. Então o que você faz? Você escolhe o inofensivo, o improvável, o impossível, e depois diz que não entende por que tá sozinha. No fundo, eu acho que você entende sim, só finge que não. Porque assumir que a culpa é sua seria engolir um ego deste tamanho, do tamanho da tua carência. Então nesse vídeo a gente vai ver 7 comportamentos que a mulher solteira tem e que repelem os homens de qualidade, né? E a gente falando desses 7 comportamentos, a gente vai ter várias instruções aqui no meio. Como mudanças simples vão fazer totalmente a diferença. E hoje eu vou te avisar. Essa tua mania de ser independente demais é um dos pontos que te sabota também. Então por isso que chegou a hora da gente tomar coragem, enxergar essas verdades, parar com esses discursos bonitos, com essas frases bonitinhas do que você tá fazendo agora, ao invés de virar adulto e sustentar a própria escolha. Sem roteiro, sem sinal do universo, sem final feliz garantido, só com a tua coragem. Coragem de ficar e de bancar. Então, o primeiro instinto da mulher solteira é uma raiva disfarçada de força. Eu não preciso de ninguém. Essa raiva disfarçada de autonomia, de independência. Você aprendeu que mostrar necessidades, que mostrar vulnerabilidade é fraqueza, que precisar de alguém é coisa de mulher dependente. E aí você vai desenvolvendo essa armadura de eu não preciso de ninguém. E o que acontece na prática? Quando você diz que você não precisa de ninguém, os homens vão entender que você não precisa deles. Eles vão sair de perto porque ninguém quer estar aonde não é necessário. Aí você confunde independência com isolamento. Acha que ser forte é nunca mostrar vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade é o que cria conexão. Tu nunca precisa de nada, de ninguém, de nadinha nada mesmo. Tu nunca vai permitir que alguém se sinta importante na tua vida. E esse instinto, ele vem de feridas antigas, alguém que te já decepcionou, já te abandonou, e aí você jurou que nunca mais ia depender de ninguém. E aí agora você paga o preço de ter uma vida onde você realmente é forte, mas tá sozinha. O instinto 2, que é um orgulho disfarçado de alto padrão, aquela pessoa que acha que sempre merece mais. Aí aparece esse padrão alto. A pessoa tem uma lista mental de requisitos altos que nenhum homem conseguiria suprir aquelas listas. Altura, profissão, renda, aparência, personalidade, tudo tem que estar muito perfeito. Que tá uma verdade. Na verdade, você não tem um padrão alto. Você tem medo de intimidade. Porque mais fácil é a gente rejeitar alguém falando que essa pessoa não tem 1,80 do jeitinho que eu queria, do que assumir que a gente tem medo de ser conhecida de verdade por uma pessoa de 1,60 e ser rejeitada. Teu orgulho te convenceu de que você é especial demais para os homens disponíveis. Que você merece um príncipe encantado. Mas enquanto você espera pela perfeição, a vida tá passando. E os homens bons estão escolhendo as mulheres que sabem o seu valor. O orgulho te faz acreditar que você tá se valorizando, mas na verdade você tá se isolando, se afastando. Tu prefere ficar sozinha, dizendo que você é difícil demais, que você é especial demais, que você é muito seletiva, mas na verdade você não consegue arriscar para descobrir que você não é tão especial assim. O outro instinto é preguiça disfarçada de naturalidade. Aquela pessoa que diz que, se for pra ser, vai ser. Gente, essas pessoas, elas querem relacionamento. Elas querem um relacionamento, mas elas não saem, elas não falam com ninguém, elas não têm um perfil numa rede social, elas não sei como é que elas imaginam que as coisas vão ser. Elas querem deixar as coisas fluírem e até ela pode pensar, não, se eu tiver que me esforçar um pouquinho é porque não era pra ser. E relacionamentos, pessoas que têm valor, essas coisas assim, exigem um esforço. Nem que seja um esforço de você se tornar uma pessoa melhor. De você estar no ambiente e conversar com um monte de gente, mesmo que isso não tenha nada a ver com estar escolhendo alguém, mas mostrar essa pessoa sociável que você é. Eu não sou sociável. Então é difícil, sabe? Como é que alguém vai querer se interessar pela pessoa chata que tá no canto fechada? Mas eu sou introspectivo. Tá, mas é esforço.
O esforço é importante. E esse esforço que eu digo não é um esforço assim de correr atrás da pessoa, um esforço de valorizar uma pessoa. Tu nem conhece essa pessoa, mas eu tô dizendo um esforço de tu se tornar uma pessoa interessante, uma pessoa atraente, uma pessoa que se cuida, uma pessoa presente. Em geral, é um esforço que exige que você saia da sua zona de conforto. Pra o quê? Pra você se tornar uma pessoa que vale a pena ser escolhida. Ah, meu Deus, eu não quero estar nessa situação de ser escolhida. Mas, gente, vocês querem jogar um jogo sem aceitar as regras do jogo. Por isso que acaba colecionando relacionamentos ruins, pessoas que são zero atraentes pra vocês. Tem aquela pessoa que ela nem se arruma. Ela quer que a pessoa se apaixone pela essência dela. A pessoa não se arruma, não se cuida, não faz nada, tá sempre horrorosa. Quem é que vai querer comprar uma coisa que nem você? Quem é que vai querer comprar a tua bolsa que nem você limpa a sua bolsa? Quem é que vai querer comprar alguma coisa tua se nem você valoriza isso? Se nem você aparece mostrando o quanto pra você é importante isso, por que eu vou querer desejar isso? Não faz sentido. E eu não tô falando só de aparência. Às vezes a gente vai ter que se desenvolver cognitivamente, aprender assuntos diferentes, ser uma pessoa que sabe conversar, aprender habilidades, se esforçar. Aprender a conversar. Estar numa conversa e pensar mentalmente, nossa, eu preciso aprender a conversar, eu vou instigar um assunto, mesmo para mim seja difícil, eu vou fazer perguntas aqui, eu vou tentar criar habilidades de conversação, porque um dos medos de pessoas introspectivas, eu vou num date, eu vou numa situação e não vou ter o que falar. Sim, porque a gente não desenvolveu as habilidades, a gente não nem quer desenvolver, por causa dessa preguiça. Antes de eu conhecer o meu noivo, uma coisa que eu pensei assim, nossa, quando eu for conhecer um cara, eu preciso estar com as minhas finanças organizadas para caso ele me convidar para alguma viagem, eu poder ir. E graças a Deus que eu pensei isso, porque foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando ficou junto, que foi fazer uma viagem. Então é isso, a gente precisa se esforçar. O quarto instinto é uma inveja disfarçada de crítica, onde a pessoa que é solteira fica criticando todo mundo que tem um relacionamento, e isso faz com que ela vá se distanciando dessas relações afetivas. Dessas pessoas, não. Mas mentalmente ela vai criando um monte de crenças ruins sobre relacionamentos, que vai fazendo ela se tornar uma pessoa arisca a relações legais. Porque não é normal eu ver uma cena, uma coisa romântica ali, até no próprio Instagram, e meu primeiro pensamento é pensar, nossa, esses relacionamentos do Instagram são tudo falso. Se eu carrego isso, com que pensamento eu vou para as relações? A pessoa às vezes fica até pensando que, nossa, ela não deve ser tão boa assim para ter esse relacionamento. Não, esse relacionamento não é bom, não. Alguma coisa deve ter isso aí, ó. Ele só tá com ela porque ela é fácil, porque ela tem dinheiro, porque ele tem dinheiro. Esse relacionamento não vai durar, não. E essa pessoa solteira vai destruindo as ideias de relacionamento que ela tem, vivendo um emocional pesado, se tornando uma pessoa desagradável. Até pra ela mesma, mentalmente, sabe? Não falo pra ninguém, mas mentalmente tu é desagradável contigo mesmo. Porque pensa que tem outro lado também, né? Ao invés da pessoa aprender como essas pessoas fazem pra ter uma boa relação. Não, ela fica só criticando, ela não consegue aprender nada. Porque, gente, quando a pessoa quer achar um relacionamento, uma traição pra reforçar as crenças ruins dela, ela vai achar. Assim como uma pessoa que não quer fazer exercício, ela vai achar uma pessoa que fumou a vida inteira e viveu 150 anos. É sempre assim. Só que na prática não ajuda em nada. A pessoa não melhora nada a vida dela. Ela só fica presa nas crenças ruins dela. Enquanto a pessoa tá ali, focada, gastando energia, criticando os outros, ela está sem tempo para perceber os próprios padrões, para perceber as suas próprias reações, para crescer, para evoluir. Talvez essas pessoas que conseguiram esses relacionamentos tiveram que desenvolver habilidades, sim. Só que você tá tão ocupada criticando que você nem sabe quais são. As pessoas provavelmente elas sabem como ser agradáveis, como criar uma conexão, como manter o interesse. Alguma coisa elas sabem aí que você perdeu no meio do caminho. Outro instinto, outro erro, outra coisa é o vício numa atenção que não satisfaz. A pessoa ela tem um vício na atenção de homens, de pessoas, de coisas nada a ver que não satisfaz. A pessoa quer que todos desejem ela, quer ser esse suprassumo de todo mundo, não quer se entregar pra ninguém, quer colecionar admiradores, mas não quer efetivamente ter uma relação de verdade. A pessoa às vezes se vicia numa validação de homens, de pessoas que ela não pode ter. Pessoa casada, pessoa comprometida, que mora longe, impossível, inalcançável, proporciona ali aquela admiração, aquela coisa, mas sem risco. A pessoa pode fantasiar sem o perigo da relação real, da realidade. Então esse vício mantém a pessoa sempre insatisfeita na prática. Ela vai querendo mais e mais e mais atenção, mas ela nunca fica suprida. Então a pessoa no fundo ela confunde ser desejada com ser amada. Aí tem inúmeros padrões ali, né? Esquemas, o esquema de abandono faz isso. O
esquema de busca de aprovação faz isso, faz a pessoa ficar presa nessas ilusões. O desejo, ele é fácil de despertar, mas o amor exige que você seja mais do que um objeto de fantasia. Exige que você seja uma pessoa real, com desejos, com necessidades e com vulnerabilidades. A gente vai para o nosso outro erro, nosso outro instinto, que repele os homens, a obsessão pela paixão. E aí a pessoa pode pensar, meu Deus, eu amo estar apaixonada, eu me sinto mais feliz, mas tem uma gangorra emocional. Essa pessoa às vezes ela é apaixonada pela paixão, mas também essas paixões envolvem o sofrimento, essas traições, esses dramas, instabilidade, imprevisibilidade, umas loucuras assim que não tem nada a ver com amor. Que isso vem de uma construção ali da infância muito prejudicial. Aí tu confunde drama com amor, ansiedade com paixão, instabilidade com intensidade. E quando aparece uma pessoa estável, calma, disponível, não presta, não quero, não tem química, porque não proporciona essas loucuras que você acha que é amor. Então essa obsessão vai te viciar em relacionamentos tóxicos. E tu precisa entender que relacionamento de verdade é construído com alicerces, estabilidade, confiança, parceria, calma, tudo que o teu cérebro acha chato porque você tá viciado nessa adrenalina das relações ruins. Depois a gente vai pro instinto daquela pessoa que quer economizar o amor, mas no fim acaba ficando sem nada. Porque essa pessoa, ela tem medo de dar demais e ser rejeitada. Aí ela fica dosando efeito, fica fazendo joguinho, construindo todo um troço ali de estratégias, pensando que se ela mostrar demais ela vai perder o poder, que precisa se fazer de difícil para ser valorizada. E eu volto a frisar isso, tem vários vídeos que eu falo isso. A gente confunde muito essa disponibilidade. A pessoa muito disponível, ela vai ser boazinha, eu tenho que ser indisponível, eu não posso falar nada, eu tenho que fazer joguinho. E não é isso. Tu ser uma pessoa de valor é tu ter limites. É eu ser uma pessoa muito agradável quando tu tá comigo, mas eu tenho uma vida toda. Eu tenho uma rede, eu tenho uma construção até dos meus próprios afazeres, eu tenho pessoas, amigos, eu tenho toda o meu cronograma de vida. E quando eu te conheço, vou ser muito legal contigo, só que aos poucos tu vai conseguindo entrar dentro da minha rotina. Aos poucos tu vai conhecendo os meus amigos. Aos poucos eu vou conseguindo te dando atenção. Mas eu e você também vai observar que eu tô construindo a minha vida, que eu já venho numa construção que a minha vida é totalmente colorida, vamos dizer assim, colorida por afazeres, por construções de futuro, por pessoas significativas, por valores, e que eu tenho limites claros nisso. Você vem na minha vida e eu não deixo tudo e agora eu vivo a tua vida. Não é isso. Entendeu? E aí quando a pessoa ela tá nessa questão ali dos joguinhos, ela vive um troço assim na cabeça dela. Porque ela pode até suscitar ali um interesse grande dessa pessoa, mas ela não constrói uma relação. Ela constrói um desejo, aquele desejo da fantasia, ela constrói um desejo perdido. Ela não constrói uma relação legal com essas estratégias dela. E ela fica sempre construindo esses admiradores, essas pessoas, e aí ela vai ver na prática, essas pessoas, elas no fim se relacionam com outras. Elas dão valor realmente para outras. Elas vão lá, pedem em noivado outras pessoas, em casamento outras pessoas. E com você, realmente, ela faz juras de amor, ela fica desesperada, fica apaixonada, mas não passa disso. Vamos ver 4 tipos de solteiras que acabam ficando sozinhas. O primeiro tipo é aquela salvadora compulsiva. Problemas de precisarem delas, de ter que solucionar a vida deles, porque ela confunde ser necessária com ser amada. Ela confunde ali o parceiro com o projeto dela. E atrair esse tipo de homem, você tá atraindo um homem que não quer uma parceira. Eles querem ser salvos, querem uma mãe, uma terapeuta não remunerada, mas nunca uma mulher desejada. O estilo 2 é a competidora crônica, que é aquela mulher que ela precisa ganhar do homem em tudo, na carreira, na renda, na inteligência, no sucesso, e ela não consegue ser feminina porque isso é fraqueza para ela. E na prática, os homens não querem competir com as mulheres. Eles querem uma coisa para completar, não querem uma rivalidade. Você até, desse jeito, você até acaba matando a masculinidade dele, entende? Depois a gente tem o nosso tipo 3, que é a perfeccionista paralisada. Porque ela tem tanto medo de escolher alguém, de escolher errado, que ela não escolhe ninguém. Fica analisando a pessoa, procurando red flags, como se fosse uma decisão de investimento. A pessoa procura a garantia de tudo que é jeito e ela fica tão focada em encontrar o homem perfeito
que ela perde a oportunidade de encontrar os homens bons. Só prefere uma fantasia de perfeição do que a realidade da imperfeição humana. Até porque se a gente vai pensar, nem você é perfeita, né? Por mais que você ache, você não é perfeita. E aí a gente vai pro nosso quarto estilo de mulher, que é a independente extrema. Ela é tão independente que ela vive isolada. Ela tem medo de se tornar dependente, ela já passou por inúmeras situações ruins. Ela tem medo de se tornar dependente. Ela não dá oportunidade para ninguém ser especial na vida dela. Trata relacionamentos como hobbies. Na prática, ela não entende o que é relacionamento. E relacionamento, relações, existe uma interdependência e as pessoas elas precisam se sentir especiais na nossa vida. Pessoas, os homens, eles vão sair de perto quando eles veem que essa pessoa não precisa de nada de mim. E deixa eu te falar honestamente, eu sei o que tu quer. Só eu preciso que tu tire essas armadilhas. Tu quer um homem carinhoso, presente, comprometido, relacionamento estável, duradouro, parceiro que te valorize e te respeite, um amor maduro e saudável. Eu sempre digo para as minhas pacientes que uma das coisas mais importantes quando a gente procura uma pessoa é que ela seja aberta à mudança. Que ela seja uma pessoa disponível para conversar. Que não seja fechada, eu sou assim, não vou mudar. O que a mente inconsciente vai buscando, né? Quando a gente tá passando por esse problema, quando a gente tá mais solteira e estagnada ali na solteirice, a pessoa busca um homem desafiador, que ativa os sistemas de recompensa dela. Um relacionamento intenso, imprevisível, um parceiro que faça você se sentir muito especial por ter te escolhido, um amor dramático, obsessivo. Teve uma vez, até me lembrei agora, teve uma vez que eu falei pra uma paciente que ela era muito bonita e tal, e ela achava estranho o relacionamento, o cara do relacionamento que ela estava construindo, e tinha muito cara de um relacionamento duradouro, de o cara ter as suas ressalvas, ter um ritmo mais lento, ser uma pessoa mais ponderada. E a mulher às vezes acredita que o cara tem que ser assim, muito apaixonado. Conheci você, estou apaixonado, você é a mulher da minha vida. Gente, se esse cara for assim, ele é assim com qualquer uma, emocionado. Ou ele é um falso. Esse homem é tão pessoa quanto você. Você conhece alguém e já sai apaixonado? Não. Então a gente tem que ter calma. Essas coisas muito loucas não são normais, são coisas de filmes. Tem inúmeras pessoas que têm um monte de exemplos que é assim, sei lá, deve ter. Mas se tu usar a tua coerência, tu vai ver que as coisas são diferentes. Então foi isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. E eu espero que eu tenha conseguido mudar um pouquinho a tua cabeça. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga. Se tu tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.